noite. Estou aqui com mais um vídeo. Esse vídeo desta feita é dirigido a todas as mulheres do nosso Brasil. O tema do vídeo é mulher, pontinho, pontinho, pontinho. Liberdade ou libertinagem? Esse vídeo é para você, mulher do Brasil, religiosa ou não. E eu gostaria que você refletisse com muita atenção tudo que eu falo aqui, as referências da Bíblia. Gostaria que você lesse, eu vou ler para você aqui, mas gostaria que você lesse. Não estou preocupado em que você goste ou vá gostar. Meu propósito aqui é agradar a Deus, como Paulo e Pedro falaram quando confrontados. Eles disseram assim: mais importa agradar a Deus que aos homens, também às mulheres. Paulo também falou: se eu agradasse a homem, eu não seria servo de Deus. Prefiro lhe ofender com a verdade a matá-la com a mentira. Então, o propósito desse vídeo é fazer você refletir e entregar a tua vida para Jesus. O subtítulo do vídeo é Reflexão para as mulheres do Brasil, religiosas ou não. Eu fiz em forma de esboço, eu tenho aqui no meu caderninho aqui, mas eu vou falar e explicar, né? Eu peço que você compartilhe para todas as mulheres. Quem está de acordo com a vontade de Deus, bênção. Mas quem está fora, indo para o inferno, tem que voltar para Jesus. Você que não crê em Deus ou que está depravada, é tempo de você voltar para Jesus. Jesus está voltando. E Deus está mandando avisar, não só por meio de mais de vários homens e mulheres na terra, o povo da terra a se arrepender. Como eu sou brasileiro, estou preocupado primeiramente com as mulheres do Brasil, para que elas se arrependam e não vão para o inferno. Como sempre, todo vídeo que eu faço, com raras exceções, às vezes eu esqueço, eu cito 2 versículos da Bíblia, que é os versículos que o Espírito Santo me orientou a citar. Isaías 58:1 e Miqueias 3:8. Ambos no Velho Testamento. Isaías 58:1 diz assim: clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a voz da trombeta. Anuncia Jacó o seu pecado e a casa de Israel a sua transgressão. Em Miqueias 3:8 diz assim: mas de certo eu sou cheio do Senhor e do seu poder, para anunciar a Jacó o seu pecado e a casa de Israel a sua transgressão. Como o tema aqui é focado especialmente para as mulheres, eu vou citar aqui 2 versículos inicialmente, 3 versículos da Bíblia, que vão fundamentar esse vídeo. Primeiro aqui nós temos que entender o papel da mulher dada por Deus quando Ele a criou. E esse papel não foi mudado, nem alterado ou pervertido. É isso que eu quero que você entenda aqui. E é um papel lindo, é único a mulher. Por isso que o homem nunca pode ser mulher, mulher nunca poderá ser homem. Primeiro vamos Gênesis capítulo 3, versículo 16. Que aí quando eles caíram, Deus estabelece ali uma sentença para Adão, outro para a serpente, e diz qual é o papel da mulher, e ao mesmo tempo dá uma promessa maravilhosa que é a semente da mulher, ou seja, Jesus, ela pisaria a cabeça da serpente, que é o diabo. Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 16, que nos diz assim, deixa eu botar meu óculos aqui. Diz assim: e a mulher disse, Deus falando, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O outro versículo que eu quero ler, Provérbio 31, 30, que esse versículo aqui, ele faz a diferença entre a mulher que vai para o céu e uma mulher que vai para o inferno. Ou seja, a mulher que teme a Deus e a mulher que não teme. Esse é um versículo bem conhecido no meio daqueles que se dizem cristãos, mas infelizmente pouco praticado ou vivido. Diz assim, Provérbios 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, fútil a formosura, a beleza.
Mas a mulher que teme ao Senhor, ou seja, teme a Deus, essa será louvada. E o terceiro texto que eu quero ler é 1 Pedro, capítulo 3, lá no Novo Testamento, que é o Simão Pedro, aquele que negou Jesus, que Deus curou a sogra dele. Pedro era casado, né? Todo mundo sabe. Mas que o sistema humano católico queira ludibriar, mudar, mas a Bíblia não pode ser bicada ou chutada ou negada. Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Diz assim: os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Aí aqui, vamos lá. Diz, primeira coisa, diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas, ó, sujeição da mulher ao homem, combinando lá com Gênesis 3,16. Porque o pai não contradiz o filho e o filho não contradiz o espírito. Para que também, se algum homem, né, que diz algum, mas tem um homem subentendido, não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a sua vida casta em temor. Aí fala sobre a mulher também, como é que Deus quer que a mulher se enfeite. O enfeite delas não seja o exterior, no frisar de cabelo, dos cabelos, no uso de joias, na compostura de vestes, mas o homem encoberto, aquilo que a sociedade não vê, no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, não eram mulheres depravadas, as santas, e estavam sujeição, submissão, está debaixo, né? É como se fosse um militar debaixo da ordem superior hierárquica. Eu sou militar e estou sob a ordem do meu comandante está sob a ordem de um almirante, o almirante em cima do outro almirante, o almirante vai chegar até chegar ao presidente da República. Né? Eu tenho pessoas sob minha autoridade e tenho pessoas com autoridade sobre mim, sujeita ao seu próprio marido. Como Sara, não é Maria, que o catolicismo romano mente dizendo que Maria é a nossa mãe na fé, não. A mãe na fé do cristão é Sara. Como Sara, porque nosso pai na fé é Abraão, não é José. Obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas. Isso confirma que nós somos filhos de Maria, como filhos de Sara, pela fé. Fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Esses três textos que eu li aqui. Né? Gênesis 3,16, Provérbio 31:30 e 1 Pedro 3,15. Eu quero elencar umas verdades aqui antes, para poder a mulher entender qual é o propósito desse vídeo. Em síntese, o propósito desse vídeo é levar as mulheres do mundo ou do Brasil para o caminho de Jesus, mostrando para ela o que está acontecendo no mundo. Eu vou situá-la dentro do quadro atual, né, que nós estamos vivendo hoje. Quem é o inimigo do homem e da mulher, que é o Satanás? Como é que ele vem trabalhando ao longo da história para levar a mulher ao estado que está hoje, deixando ela do jeito que o diabo gosta, para levar para o inferno. Esse é o síntese do vídeo. O diabo, ele é um cara muito inteligente, ele era um querubim, foi expulso do céu. Deus não tirou a sabedoria que deu para ele, tanto que ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos e banir, e ele consegue enganar os caras mais inteligentes da terra. O diabo consegue enganar. Então vamos lá, as verdades. Primeira verdade, eu digo verdades imutáveis. A Bíblia é a referência e o padrão de conduta para toda a humanidade, seja homem ou mulher. Nenhum outro livro é padrão de conduta, porque os demais que tem, eles foram tirados da Bíblia ou foram colados de alguma coisa da Bíblia, mas sempre a Bíblia é o livro referencial. Então a Bíblia é a referência e o padrão de conduta para toda a humanidade. O diabo quer quebrar esse padrão. Segunda verdade, quer queira ou não, o mundo, nesse pormenor, a mulher deve e deveria submeter-se à Bíblia. Então vê como o diabo foi um rebelde, ele faz com que toda a sociedade, e nesse viés aqui a mulher, está levando e tem conseguido, ou seja, logrado êxito para a pessoa se sublevar, se contrapor, opor aos preceitos de Deus, que é a Bíblia. Terceira verdade imutável. O diabo, usando o sarx. O que é sarx, pastor?
É a palavra carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa. Quando nós caímos, nós herdamos isso aqui, como se fosse um vírus cheio de coisa ruim em nós. Por isso que esse vírus ele tem tendência de nos levar para o mal, ou seja, nos conduzir a se opor ao Criador. Por isso que o salário do pecado é a morte e o pecado separa nós de Deus. E o diabo explora essa natureza pecaminosa para nos levar para longe de Deus. E foi o que ele fez e faz com a sociedade hoje e tem feito e está fazendo com as mulheres, é onde eu quero chegar. Ou seja, o diabo usando o sarx, que é a nossa natureza pecaminosa, e o sistema mundano perverteu e continua a perverter os padrões de Deus com o propósito de fazer a mulher, ou seja, o ser humano em si, viver no pecado. Aí eu abri aqui dois travessões. Em uma falsa, suposta liberdade, né, que eu vou ler aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, que fala da liberdade que Deus dá para a pessoa. Não é para nós irmos para o mal, mas é para o bem. Infelizmente, hoje as igrejas do diabo, eu sou livre para andar na praia, andar nu, pelado, de biquíni, pular de... Não. A Bíblia diz que a liberdade nossa não é para pecar. É pelo contrário, nós fomos libertos do pecado, do erro, para não vivermos no erro. E é isso que faz a diferença entre quem vai para o céu e para o inferno. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Já estamos aqui 11 minutos. Ó. Esse não passa de 30 minutos esse vídeo. Diz assim, Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim. Diz assim, ó, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, porque eu conheço alguns cristãos falsos aí, dizem, não, na graça pode tudo. Aqui na minha rua tinha uma menina da igreja batista que não é mais, usa um short desse tamanho. Aí ela veio cantando graça perto de mim assim, Deus me disse assim, coloca uma frase ali. A graça não leva a mulher à lascívia nem à sensualidade, mas o pudor e a modéstia. Ela calou a boca. Porque as pessoas acham que a graça, ela permite fazer tudo o que quisermos. Deus nunca pediu o homem de fazer nada. Só que, quando nós temos a graça de Deus, nós freamos, nós não cedemos para os sarques, para a natureza pecaminosa. Pelo contrário, nós resistimos o mal. Quando não temos a graça de Deus, ou seja, tem a falsa graça, que é o falso evangelho, a pessoa é igual ao mundo, é depravado. Como são hoje a maioria das igrejas evangélicas, nesse pormenor, a maneira impúdica, sórdida, depravante e depravada da mulher de se vestir. Vamos lá. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, que inclui as mulheres também. Ensinando-nos, ou seja, a graça nos ensina que, renunciando, querida mulher, à impiedade e às concupiscências, que a Bíblia fala de 3 coisas lá em Efésios sobre a da carne. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E as concupiscências mundanas, vestimenta, bermuda, short, aquela coisa imoral. Vivamos renunciando, a graça nos ensina, que renunciando à impiedade e às, craseado, concupiscência mundana, vivamos neste presente século, ou seja, na dispensação, de forma sóbria, justa e piamente, aguardando o quê? Não é pular carnaval e para mostrar a bunda, não. Aguardando a bem-aventurada esperança, que é o quê? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Andar de bermudinha é má obra. Colocar brinco, pince no corpo, tatuagem, pintar a boca, tomar cerveja, fumar, xingar, ser lésbico, prostituir, é má obra. Diz aqui que o povo que vai para o céu, ele foi remido de toda iniquidade e é um povo especial, zeloso e de boas obras. Ok? Então, continuando aqui. Eu falei aqui que o diabo, usando os saques e o sistema mundano, perverteu e continua pervertendo os padrões de Deus com o propósito de fazer a mulher, ou seja, o ser humano, a viver no pecado. Aí, travessões, coloquei em uma falsa e suposta liberdade em desobediência. Aí eu citei aqui essa liberdade que os falsos evangélicos dizem que é graça, que não é, para pecar, pelo contrário, para não pecar, em desobediência a Deus, e assim levá-los ao inferno e depois
consequentemente ao lago de fogo. Por inveja, eu vou explicar isso aqui, né? Aqui eu falo, eu obtenho a observação do corpo. Porque, gente, que o diabo trabalha 24 horas para nos fazer pecar. Ele tenta. Tanto os servos de Deus que são santos, como os falsos crentes, como as pessoas que não são servos de Deus. Por que ele tem inveja de nós? Porque nós, seres humanos, enquanto estivermos vivos e fomos pecadores, ou seja, se não tivermos aceitado Jesus, enquanto a vida é esperança, esse é um provérbio verdadeiro, ouvimos o Evangelho, entregar a vida para Jesus e vivemos uma vida sem pecar, seja separado do pecado, pela graça, jejum, oração, santidade, leitura da Bíblia, santificação e pregando o Evangelho, nós vamos para o céu, se desviar para o inferno. Para o diabo e os demônios não há mais oportunidade de salvação. É por isso que o diabo tem um ódio ferrenho do homem e da mulher que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E aqui eu falo do corpo, exatamente o que ele faz. Todo o pecado que o diabo faz, ele faz. Nós pervertemos a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. E tudo isso é aproveitado no nosso corpo, porque não temos poder, exceto se Deus abrir o mundo espiritual e nos mostrar, de vermos como está a nossa alma e o nosso espírito. Mas o nosso exterior, a nossa boca, os nossos olhos, os nossos pensamentos, eles são, o nosso pensamento, o nosso interior, ele é tornado a lumen, ou seja, trazido à luz pela nossa maneira de falar. Ou seja, mediante o nosso corpo, a nossa boca fala daquilo que estamos cheios. Ou seja, o diabo ele quer manchar a imagem de Deus, que é o nosso corpo. Isso que ele faz, beber, fumar, cheirar, faz a mulher pegar o corpo dela, colocar roupa imoral para fazer ela sensual, pega a boca, coloca batom, as orelhas fura um monte de ferro, que hoje é a moda que o diabo colocou na terra, e as meninas tudo de calça jeans rasgada, que o jeans é uma roupa consagrada do diabo, linguagem pornográfica, imoral, eu falei agora a palavra B-U-N-D-A, linguagem do povão, ou seja, nádegas, não é imoral falar isso aqui, bumbum, né, os glúteos da masculino e feminino, né? Então, o diabo, ele faz tudo que nós fazemos hoje é para perverter. O filme pornô para o cara manchar os olhos. As músicas imundas, o ouvido e a mente. Estimular o sexo e a pornografia. O batom coloca na boca para tirar a beleza natural que tem no rosto da mulher. Maquiagem, tatuagem, todo esse bagulho aí pro cabelo pintado, ele não quer que nós sejamos naturais como Deus nos fez. Até os perfumes que deveriam usar, perfumes imodestos, ele bota bem forte que é para chamar a atenção e o cara querer, entre aspas, comer, literalmente comer a boca com a mulher, assim, morder aquele perfume. E aquilo, isso tem, subjetivamente, tem um propósito associado ao sexo. Eu sei disso, ok? Então o corpo, a Bíblia diz que o que destruiu a imagem de Deus, Deus destruiu. Ou seja, se você destrói o corpo de Deus, você adultera. Adulterar aqui é um termo jurídico, isso tem o tal direito. Não é o contexto de trair os lados matrimoniais. É exatamente você adulterar, perverter. Se eu pegar uma nota de 10 reais e fazê-la, tirar uma cópia ou tirar aquela fitinha, eu estou adulterando a imagem, ou seja, a obra nativa ou natural. É isso que o diabo quer que faz a mulher. O cara introduzir o pênis no reto de outro homem, pervertendo, adulterando o propósito do reto, que faz parte do sistema excretor, tanto no homem como na mulher. Então, o diabo quer destruir o corpo, porque é a imagem de Deus. Como ele não pode dar um soco na cara de Deus, ele diz, vou destruir a coisa de Deus, mas ambos somos nós a criatura de Deus. Entendeu? Por isso que o Evangelho de Cristo, ele se opõe a todo o vício, porque isso destrói a imagem de Deus, que é o nosso corpo. Vamos continuar. Quarta verdade imutável. O diabo sabe do que está escrito em Gênesis 3,16, que eu li ali, né, que a sentença, é o papel dado por Deus à mulher quando ela caiu. Ele diz, o teu desejo será para o teu marido. O papel do homem é liderar e a mulher como auxiliadora. Hoje em dia é tudo invertido, então ela colocando a mulher no mesmo padrão. Como almas e perdido, todo mundo é igual diante de Deus. Se um cara mente e a mulher não mente, para Deus ele é verdadeiro, ele é verdadeiro e ela é mentirosa. Em termos de salvação, Deus não vê homem e mulher. Mas em termos de papéis colocados pelo Criador para gerir a terra, ele diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ele que sempre o homem, ele se refere ao homem, liderando. E o diabo, ele sabe disso aí que está escrito aqui. Então ele procura querer inverter isso, por meio de que eu vou falar dos vetores que Satanás faz isso aqui. Então ele sabe da sentença
irrevogável. Deus nunca mudou o papel da mulher. A sociedade mundana, por permissão de Deus, pegou a mulher em muitos lugares e botou a mulher lá embaixo como um lixo. Com que propósito? Ele tentou dizer, eu vou afundar a mulher o máximo que eu puder no Oriente Médio, por exemplo. Quando eu solto, ela vem com tudo, que é para perverter. Tipo, uma pessoa que é batido, que solta ele vem com tudo. Em vez de ela chegar até o limite que Deus colocou, ela quer ultrapassar. Por isso que hoje é chamada a tal guerra dos sexos. A mulher querendo não ser igual, mas sobrepor o homem para mandar. Eu sou militar, eu sou contra a mulher em forças armadas. Aqui não estou censurando o ato do meu superior hierárquico, porque eles colocaram por ordem, vem lá de cima, isso aqui não veio diretamente da Marinha, né? Mas eu estou falando como pastor. Isso não é crime, não é contravenção disciplinar. Eu não estou censurando os atos do meu superior hierárquico. Estou falando como pastor, como cidadão que tem garantido liberdade constitucional no seu inciso 4º do artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, a liberdade de expressão. Estou me expressando como pastor. Né? Podia ser um soldado ou um almirante, um pastor almirante e um soldado almirante, para Deus são pastores, independente. A hierarquia da terra vem do céu. Então, aqui eu sou contra a mulher em força armada, porque ela vai contra o papel colocado por Deus. Mas pastor, como é que ficaria? Mulher é uma bênção como enfermeira. Criava-se um corpo auxiliares de servidoras, como enfermeira, gerenciada por um homem, né, das Forças Armadas, ou um médico civil prestando concurso, como que fosse um corpo de funcionários auxiliares, né, como enfermeiras, doutoras médicas que tem aí, que talvez numa cirurgia eu vejo lá médicos que não são militares, mas exercem um papel lá. Então é por isso que vai contar, né, a palavra de Deus. Nenhuma lei está acima da lei de Deus. Eu não tenho medo se tivesse pena de morte no Brasil, em termos de paz por meu povo, eu teria morrido, porque eu digo, eu sou contra, porque vai contrário à palavra de Deus, o papel de Deus dado pela mulher, diferente do que a sociedade pervertida coloca hoje aí. Eu tenho um estudo aí sobre pastora, pasteira, e falando sobre isso aqui, sobre o papel dado por Deus. Isso aqui é minha expressão, amo todas as mulheres do Brasil, lá na Marinha, meu quartel não tem, trato com respeito, né? Respeito à autoridade sobre ela, mas não concordo com o que é colocado, porque vai contra o meu Deus, e aí tenho que me expressar dessa maneira. Né? É garantido, falo com liberdade, com coragem, ousadia, e qualquer pessoa que me diga, pastor, eu digo, é a minha opinião, como servo de Deus, como cidadão, né? De que a Bíblia vai contra esse papel colocado, pervertido na mulher. Eu tenho um artigo, eu até achei no site católico do IPCO, né? Eu pesquiso, eu examino tudo e já tenho bem. Lá dos Estados Unidos, das fuzileiras navais de lá, diz assim, nós não nascemos para ser militar, de uma major, ela falando. Só que a mídia, todo mundo, todo mundo maligno, eles não querem, nós não nascemos para ser militar, ela falando. E o Alva aqui, né, faz aqui, mostrando que Deus colocou um papel para a mulher e ele não reverteu, não revogou esse papel. Né? Então, continuando aqui na quarta verdade imutável, diz assim, o diabo sabe do que está escrito em Gênesis 3,16, né, que é a sentença irrevogável de Deus para a mulher. Isso, somado à rebelião da natureza decaída, que eu falei do Sarkis, é usado pelo diabo para incitar na mulher a falsa liberdade, ou seja, a libertinagem para o mal. Exemplo da falsa liberdade e libertinagem. Eu vou dar aqui 4, né? Ponto. Primeiro exemplo que eu vou dar aqui de maneira ampla. As mulheres hoje em dia, elas confrontam os esposos, tornam-se respondonas, sendo que a Bíblia diz que a mulher tem que ser sujeita em tudo aos vossos maridos. E exatamente isso hoje em dia, eu vi uma notícia um tempo no YouTube, que eu não assisto TV secular, mas eu vi no YouTube lá, falando que tinha aumentado o número de agressões do marido contra a mulher. Vamos aqui, é certo o marido bater na mulher? É errado. Nós não temos que bater em mulher nenhuma, nem dar soco na cara dela. Só que o diabo soltou vários demônios por menção de Deus para incitar a mulher contra a autoridade masculina. Porque Deus, quando criou, ele programou. Ele colocou, por assim dizer, um chip de autoridade masculina no homem e de submissão feminina na mulher. Ao diabo, esse aqui, independente de ser crente ou não, está no homem lá, está na mulher. O diabo vai o que? Ele perverte. E a mulher, quando ela afronta o homem, ela mexe nesse chip aqui para o homem não sabe por que ele agride. O cara que não tem Deus, ele não sabe disso. Mas eu sei. Isso vem muito forte. Tem cara que quando
como o amor está se esfriando por multiplicação da iniquidade, o cara vai, ó, soca. E que a mídia maldita faz, em vez de pegar e tentar conciliar, ela potencializa. Eu vou mostrar aqui os 3 vetores que o diabo usa para destruir, acabando com os casamentos, né? Em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. Tem que resolver entre eles, né? Se houver um atrito lá, um perdoar o outro, né? É claro que isso é o que a Bíblia ensina, não é o que o mundo pervertido ensina. Então, primeiro ponto aqui, exemplo de libertinagem. As mulheres confrontam os esposos sendo respondosos, sendo que a Bíblia diz para a mulher se sujeitem tudo aos vossos maridos. As mulheres perderam o pudor, com raras exceções, né? Velha não, que eu falo aqui sobre as vestimentas. O pudor vem do grego aidos, que é vergonha de expor a cara. Lá no vetor, que eu vou falar aqui um pouquinho abaixo sobre os vetores, eu estou aqui em 25 minutos, né? Lá nos vetores, eu vou falar sobre isso aqui, né? A mulher hoje em dia só não anda nua porque seria atentado violento ao pudor. Mas perderam a vergonha. É as poupas das nadas de fora, casar, solteira, velha. Perderam o pudor, né? Seja novas, madura, viúva, casada e solteira. Quarto, o consumo de bebida alcoólica por parte das mulheres. Eu prego de domingo nas ruas, lá nos botecos, as mulheres bebendo na frente dos filhos, e aquela coisa, uma bagunçada, gritaria. Você não via, tinha a mulher era recatada, era mais fechada na casa dela. Então essa liberdade que Deus deu para ela ser lá dela ali, separadinha, dona de casa, como Paulo fala lá, hoje virou uma depravação do inferno. A quarta, a profanação e a adulteração do corpo, a imagem de Deus. Aí eu cito aqui, ó, por meio dos brincos, piercing, pinturas, cabelos pintados, uso de silicones, tatuagem, lesbianismo, filmes e revista pornográfica. Que a mulher, eu sou livre agora, a mulher vende o corpo dela, que não é dela, Deus deu para nós usarmos, né? A mulher usar o corpo para ela e o homem usar o dele no bom sentido, para as coisas boas. Então tem uma depravação do inferno. Como o diabo usa a mulher e para qual propósito? É isso que eu quero que você preste bem atenção, querida mulher. Vamos lá. Como ele vem usando a mulher? Nós temos aqui mais ainda uns 4 minutos. Por meio de 3 vetores. O primeiro vetor, a mídia satânica. TV, novelas, isso aqui é subdividido em 2. Uso de modelos e quebra dos padrões. As modelos hoje em dia usam a roupinha que, em vez de pegar a mulher valorizar, ela guarda, não, ela expõe, fala a mulher é um objeto do sexo, né? O segundo subponto é, ele deturpa e potencializa notícia de mulher. Tu vê toda a notícia que colocar sobre mulheres aí, o Código Penal não precisava ter lei Maria da Penha. O Código Penal ele já contempla ali a injúria, a calúnia, a difamação, a ofensa. Se a mulher der um soco na cara do homem, é o mesmo pecado, mesmo crime como dar um soco na mulher. Se a mulher cortar um homem um dedo, lesão corporal, é o mesmo crime de um homem cortar a mulher. Não tem essa diferenciação, né? Aí que o diabo, eu chamo de criar o gueto. O diabo criou vários guetos para um guerrear com o outro. É o gueto dos homossexuais, o gueto das mulheres, dos idosos, dos novos. Não precisava disso. Se o mundo seguisse a palavra de Deus, não precisava disso aí, né? Então, esse vídeo aqui, pelo visto aqui, ele deve dar 2 partes, porque eu tenho aqui só mais... Está em 28h30, eu tenho 31 minutos e 50 segundos. Se eu ver que não vai caber aqui, eu vou pausar a parte A e a parte B, né? Mas eu vou dar uma acelerada para ver se eu consigo chegar até o final dele. Então eu falei aqui, a mídia satânica, que é o primeiro vetor dividido em TV, novelas, uso de modelos e quebra dos padrões divinos, e deturpação e potencialização da notícia de mulher. Eles pegam a notícia da mulher, eles diabolizam, eles infernizam, falam, o homem é um satanás, o homem é um ser ruim que não presta, a mulher é coitadinha. Mas, em geral, o que acontece é o seguinte, as mulheres, por não inspirar os homens, elas afrontam aquele padrão que eu falei de autoridade de Deus sobre o homem, submissão na mulher para confrontar um com o outro. O cara que não entendeu, não aguenta, a mulher enche a paciência do homem e vai lá dar um soco nela, que não deve dar, porque não tem o Espírito de Deus. Então isso aqui é sério. Né? O segundo vetor, a política, que é a política feminista. Lei diabólica extravagante do aborto. Ou seja, o diabo pega a suposta liberdade da mulher, a política. Criando várias políticas para a mulher tornar-se uma deusa. Ela fica endeusada, intocável. Né? Você não pode olhar para a mulher com cara feia, não pode falar nenhuma piadinha com ela, chamada de bullying, que é chamado, tem um dano psíquico, moral.
o físico, eu esqueci agora, a Lei Maria da Penha, na faculdade que aprende esse bagulho aí. São 5 nuances que a Lei Maria da Penha abrange. Então, eu vou falar só mais do terceiro vetor e vou parar. Isso aqui é a primeira parte, antes que o tempo acabe aqui. Vai ficar com 30 minutos e outro deve ficar com uns 20. Então eu vou salvar essa parte aqui e eu vou partir para a segunda parte. Então, é a política. A política trabalha em prol do diabo. Não precisa criar cota para as mulheres. Não precisa fazer a coisa para a mulher, não. Se o homem e a sociedade entendesse o papel da Bíblia, o papel da mulher dado pela Bíblia, de Deus por meio da Bíblia para nós, não teria esses guetos aí. Cada um cumpre o seu papel. A Bíblia é maravilhosa. Ela explica direitinho como o homem tem que ser a mulher e a mulher tem que ser o homem. A Bíblia explica o papel do homem e o papel da mulher. Entendeu? Então, assim, não precisa de política para potencializar. Ok? Então, essa aqui é a primeira parte. Continue assistindo a parte B. Deus te abençoe.